Bom dia, o meu nome é Pedro Henrique e hoje eu vou falar sobre o trabalho do conto Negrinha. Em primeiro lugar, vamos fazer uma breve biografia do autor. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu em 1948. Foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma de suas obras de maior destaque na literatura infantil. Ele criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Metade de suas obras é formada de literatura infantil. José Renato Monteiro Lobato morreu no dia 5 de julho de 1948 por causa de problemas cardíacos. Vou falar sobre o trabalho, agora vou falar sobre os pontos principais da obra Negrinha. Negrinha era uma garota que nasceu na senzala, sua mãe morreu quando ela era bem pequena. E ela passou a ficar nos cantos da casa, sem ninguém, não tinha brinquedo, não tinha nada. A única diversão que a negrinha tinha era ficar observando o relógio quando de hora em hora o cuco saía e abria a boquinha. Era a única diversão que ela tinha naquela casa. De resto ela só apanhava, batiam nela sem motivo algum. Quando a dona da casa estava brava, mandava chamar a negrinha e vinha e batia nela sem razão nenhuma, batia por bater. Aí um belo dia, duas sobrinhas dessa dona da casa foram lá que estavam de férias e passam as férias na casa da tia. Com isso, Negrinha viu essas duas garotas e via que ela tinha brinquedos. E ela ficou fascinada, ela nunca tinha visto um brinquedo antes na vida dela. Aí com isso, a dona da casa nunca deixou ela chegar perto nem das sobrinhas do brinquedo e ela ficava longe. Aí um belo dia a dona da casa viu que ela tava com muita vontade de brincar, não parava de prestar atenção, ficava de olho nas garotas e ela deixou as garotas, a negrinha brincar com as sobrinhas dela. Só que depois disso elas teve que voltar, acabaram-se as férias e elas voltaram. E depois disso, Negrinha ficou sozinha novamente, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para brincar, não tinha brinquedo nenhum. Só que uma coisa mudou. A dona da casa não era mais aquela pessoa tão ruim como foi antes e parou de bater em Negrinha. Só que um belo dia a Negrinha morre por causa de tristeza. Não tinha, sabia que aquilo nunca mais ia acontecer de novo, que ela era triste, não tinha razão nenhuma de vida, ela só apanhava, não tinha ninguém para brincar. E um belo dia ela faleceu. A falar sobre o trabalho de língua portuguesa, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do Conto Negrinha. Monteiro Lobato publicou o Conto Negrinha em 1920. A Lei Áurea foi implantada em 1888, assinada pela Princesa Isabel. Dá para se entender no texto como Negrinha ainda era escrava e sua mãe também era escrava. O conto se passa antes de 1888, bem antes ou um pouco antes. A dona da casa era uma mulher muito rica e adorada pelos padres. Ela tinha seu lugar no céu e tudo mais. E como antigamente os donos assim de escravos eles batiam muito e no conto vimos isso, que a dona da casa adorava bater na criança, na garota, na negrinha. Para falar sobre o trabalho de língua portuguesa, agora eu vou falar sobre a síntese e a análise da obra de Monteiro Lobato do Conto Negrinha. Em primeiro lugar, o conto ele é triste por causa que a negrinha no final ela morre e por causa que ela passa por muitos problemas durante o conto inteiro. Ela batem nela, ela apanha, ela é maltratada, no conto inteiro mostram isso. E como nós sabemos, o Monteiro Lobato ele é um grande escritor sobre literatura infantil e é o que representa nesse conto, que mostra como as crianças de antigamente, mesmo sendo escravos, mesmo sendo crianças, continuavam sendo maltratadas. E a gente percebe nesse conto que ela era uma escrava maltratada desde pequena, sofre muitas torturas, mas depois de um certo tempo, quando vem as sobrinhas da dona da casa, a dona da casa percebe que ela é uma criança como qualquer outra, quer brincar, quer divertir. E isso depois a dona da casa percebe ao longo do tempo. E depois para de maltratar a garota, só que já é tarde demais e ela morre sob tristeza.